Esta é a Rádio Nederland, a emissora internacional holandesa. Estamos dando início à nossa programação em língua portuguesa para o Brasil. Estaremos transmitindo nas frequências de 15.315 e 15.560 kHz, na faixa de 19 metros. Amigos ouvintes, boa noite. Aqui ao microfone, Ana Luísa Moreira. Vamos às notícias preparadas pela redação central da Rádio Nederland. Os Estados Unidos exigem que o líder militar haitiano, general Raul Cedras, abandone o país antes de 15 de outubro. O governo de Honduras coloca o exército nas ruas para combater a crescente criminalidade. E a pedido das Forças de Paz das Nações Unidas, aviões da OTAN bombardearam hoje posições de sérvios na Bósnia. Os Estados Unidos exigem que o líder militar haitiano, general Raul Cedras, abandone o país antes de 15 de outubro próximo. Segundo um porta-voz do Ministério Norte-Americano do Exterior, o presidente em exílio Jean-Bertrand Aristide deverá reocupar o cargo assim que retornar ao Haiti, já em situação politicamente estável. Até agora, o general Raul Cedras afirma que não pretende deixar o país. No Haiti, acredita-se inclusive que o líder militar fundará um novo partido político e concorrerá nas próximas eleições. Enquanto isso, 1.000 soldados da Polícia Militar norte-americana estão nas ruas para evitar que a polícia haitiana empregue violência contra manifestantes. O Ministério de Defesa dos Estados Unidos divulgou que o primeiro grupo de 14.000 refugiados haitianos permanece na base naval de Guantánamo, em Cuba, esperando o repatriamento previsto para a próxima semana. O governo de Honduras deu ordem à unidade do exército de sair às ruas para apoiar a polícia em sua luta contra a crescente onda de criminalidade. Recentemente, em diversas cidades de Honduras, tem se registrado uma grande quantidade de assaltos armados a bancos e estabelecimentos comerciais. Ainda na quarta-feira passada, o Ministério da Economia foi invadido e ocupado durante algumas horas por aproximadamente centenas de manifestantes que protestavam contra a alta dos preços. A pedido das Forças de Paz das Nações Unidas, aviões da OTAN bombardearam hoje posições dos sérvios da Bósnia nos arredores de Sarajevo. Embora os sérvios da Bósnia tenham desmentido, durante o ataque um tanque que se encontrava dentro da área desmilitarizada foi atingido por projéteis. A ação trata-se de uma represália a uma série de ataques realizados por sérvios da Bósnia contra soldados da ONU, muitas vezes deixando feridos. Hoje cedo, os sérvios da Bósnia fizeram uma declaração em que afirmavam terem retirado todas as armas pesadas situadas em um raio de 20 quilômetros da volta de Sarajevo, conforme a determinação das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, observadores da ONU constataram um aumento do número de violações do espaço aéreo ao norte da Bósnia. Na maioria dos casos, tratava-se de helicópteros provenientes da Sérvia transportando provisões para os sérvios da Bósnia, significando desta forma mais uma violação do bloqueio imposto aos sérvios da Bósnia. 3 membros do movimento de resistência muçulmana, Hamas, foram colocados em liberdade na faixa de Gaza. Os 3 homens haviam sido detidos pelas autoridades palestinas suspeitos de envolvimento na morte de um soldado da polícia palestina. Eles ganharam a liberdade depois de um encontro com o líder da OLP, Yasser Arafat, com líderes do Hamas.
No encontro, tentou-se diminuir a tensão existente entre os diversos grupos de ação palestinos. O governo israelense tem insistido perante as autoridades palestinas que essas atuem com severidade contra as operações terroristas do Hamas. Um dos homens presos estava sendo procurado pela justiça israelense há mais de 2 anos. A visita programada do Papa João Paulo II à Organização das Nações Unidas no final do mês de outubro em Nova York foi adiada para novembro do próximo ano. Segundo o Vaticano, a saúde do Papa, de 74 anos de idade, não permite que seja realizada uma viagem de tais características. Cabe recordar que em abril deste ano, o Papa foi submetido a uma intervenção cirúrgica devido a uma fratura na perna. De acordo com a mesma fonte do Vaticano, o Papa ainda não está recuperado desta operação. Cientistas norte-americanos declararam ter encontrado o elo perdido, o vínculo entre os macacos superiores e o ser humano. Assim foi publicado na revista científica Nature. A descoberta, realizada há 2 anos na Etiópia, comprova a doutrina evolucionista, segundo a qual o homem descende dos símios. Os cientistas encontraram uma ossada de 4,5 milhões de idade, quase 1 milhão de anos a mais que os antropóides conhecidos até agora. A ossada é composta por dentes, parte do crânio e um braço. Estas foram as notícias de hoje, preparadas pela redação central da Rádio Nederland. Vocês ficam agora com a nossa programação em língua portuguesa para o Brasil.